essas tarifas de Donald Trump também devem prejudicar os pequenos, os médios negócios. E para além disso, com a alta do IOF, vai se gerando aí uma carga dupla na economia como um todo, principalmente no câmbio. Vamos falar mais sobre esse cenário a partir de agora, de incerteza no país. Eu chamo agora o gerente de indicadores e estudos na OMIE, o Felipe Beraldi. Tudo bem, Felipe? Bem-vindo aqui no CNN Money. Obrigada por conversar com a gente. Boa tarde. Tudo bem, Muriel? Obrigado a vocês pelo convite. Queria entender, antes de mais nada, de que forma, na sua avaliação, isso pode prejudicar os pequenos e médios negócios. A gente está falando especificamente de pequenos e médios negócios que fazem essa importação ou exportação, ou não necessariamente? Não necessariamente, né? Quando a gente fala desse aumento repentino, né, essa notícia amarga que nós tivemos e que pegou todo mundo de surpresa, governo, empreendedores, enfim. Obviamente que o primeiro impacto ele é esperado naquelas empresas que têm exportações diretas para o mercado norte-americano. Em alguns casos, pontualmente, isso pode acontecer, sobretudo entre as médias empresas. Mas esse movimento, inicialmente, ele também vai afetar aquelas PMEs que têm uma relação direta com grandes exportadores. Então, a gente sabe, por exemplo, que uma grande indústria de bens de capital, uma empresa do agronegócio, enfim, tem uma ampla cadeia produtiva que envolve várias PMEs. E essas PMEs, consequentemente, né, com essas empresas tendo mais dificuldade de direcionar o seu produto, podem também enfrentar dificuldades com esse aumento aí das tarifas de exportações brasileiras para os Estados Unidos. Perfeito, um ponto para a gente tentar entender. E aí, nesse caso, na sua percepção, levando em consideração que a gente está agora no dia 21 de julho, não temos nenhuma possibilidade de negociação com os Estados Unidos e as apurações que a gente tem aqui da CNN de que realmente a porta está fechada para o Brasil, pelo menos até agora. Temos, por outro lado, Howard Lutnick, o secretário do Comércio, falando que mesmo depois do dia 1º, eles estarão abertos a negociações. E aí eu queria entender na sua percepção se ainda assim esse cenário pode ser desafiador e mesmo que dure, por exemplo, um mês, qual que seria o impacto nesse caso para esses pequenos e médios negócios? Olha, eu acredito, na minha visão, né, o governo brasileiro ele tem que estar muito focado nesse primeiro momento em fazer algo com que outros países fizeram anteriormente ao debater tarifas, que é buscar um adiamento dessa medida, né? Se a gente tivesse o adiamento dessa medida, a gente está falando de algo que entra aí a princípio para valer daqui a 2 semanas, né? Então, certamente nenhuma empresa teve tempo de se planejar nesse contexto. E, evidentemente, que se nós tivermos alguns meses com uma tarifa de 50%, a gente tem o risco aí de vários negócios serem praticamente paralisados, né? As exportações de diversos produtos que são destinados ao mercado norte-americano tendem a parar e não dá tempo dessas grandes empresas redirecionarem suas vendas para outros mercados, sobretudo para algumas indústrias de bem de capital, como, por exemplo, a aviação, que são negócios bem mais complexos do que algumas frentes do agronegócio. Então, certamente que se essa medida de fato for implementada num prazo tão curto, a gente vai ter um efeito significativo sobre os exportadores, né, sobre essas grandes empresas e, consequentemente, sobre toda a cadeia produtiva. E, evidentemente, né, aqui a gente está falando de impacto direto sobre a atividade econômica, mas a gente também não pode deixar de mencionar o efeito sobre incerteza, né? E esse é um canal indireto importante aqui, pensando em impacto de uma medida como essa para PMS. Quando a gente fala de aumento de incertezas na economia, uma maior aversão ao risco de investidores pelo fato do Brasil ter uma tarifa muito mais alta do que o que está sendo inicialmente proposto para outros países, nós estamos falando possivelmente numa maior pressão sobre o câmbio, uma desvalorização do real frente ao dólar, maiores pressões inflacionárias e, sobretudo para o ano que vem, todo alívio que se espera e muito parcial de política monetária está sob risco. Então, consequentemente, esse é um canal indireto também importante e que pode afetar significativamente o desempenho dos pequenos e médios negócios aqui no Brasil, num horizonte de curto e médio prazo. Pois é, é interessante porque a gente começa a perceber, né, Felipe, que vai virando uma bola de neve praticamente. É esse cenário, depois começa essa questão de incerteza e aí começa a pesar câmbio e vem inflação, enfim, queria entender um pouco mais sobre esse processo a partir da avaliação de vocês, inclusive com esse peso no câmbio, né? Desde que Donald Trump anunciou, a gente viu uma valorização muito forte do dólar, que a gente não estava vendo nesse primeiro semestre, pelo menos, um movimento que estava típico, pelo menos para esse ano especificamente. Hoje a gente está tendo um dólar que está caindo, mas hoje apenas
digamos que na semana ainda nada realmente relevante aconteceu, porque a gente está na segunda-feira ainda. E aí eu queria entender um pouco mais sobre esse impacto que o câmbio pode vir a ter também na sua percepção para esses negócios e consequentemente, né, para esse clima aí de incertezas. Sem dúvida, esse é um aspecto importante e nos ajuda a entender um efeito que pesou muito no desempenho das pequenas empresas aqui no Brasil na passagem de 2024 para 2025. Né? Nós tivemos um aumento muito grande de pressões de custo aqui sobre as empresas. A gente viu o IGPM, por exemplo, fechando no acumulado de 12 meses o primeiro trimestre de 2024 no campo negativo, e enquanto o fechamento do primeiro TRI desse ano estava em patamares acima de 8%. Então, uma mudança muito significativa de pressão de custos, e grande parte dessa pressão de custos vem do câmbio e, sobretudo, daqueles insumos que são dolarizados, né, dos preços de commodities. Então, quando a gente fala de um câmbio mais desvalorizado, na realidade, para o pequeno empreendedor, a gente está falando de um combustível mais caro, de uma matéria-prima mais cara, de um aço mais caro, enfim, vários produtos que são afetados por um processo de desvalorização cambial. Nesse momento, a gente observa um alívio importante, né, por conta desse movimento de valorização do câmbio que a gente viu nos últimos meses. A gente enxerga aí uma queda importante na pressão de custos, que inclusive tem levado as PMEs de volta para o crescimento do faturamento real, algo que a gente consegue medir pelo IOD. Se nós tivermos uma medida como essa realmente implementada, né, e sustentada ao longo do tempo, nós certamente vamos ter uma maior pressão por desvalorização cambial, e a gente tem um cenário, e esse é o ponto que eu acho importante considerar, né? A gente tem uma perspectiva de alívio inflacionário por ano que vem, mas que ainda é modesto, né? O mercado fala de uma inflação no ano que vem muito próxima do teto da meta. Qualquer choque como esse coloca em xeque a gente tem uma política monetária um pouco menos restritiva o ano que vem. Consequentemente, um cenário que já é desafiador, que não é bom para as PMEs, pode levar um tempo ainda maior para se observar esse alívio da política monetária. E, consequentemente, os pequenos empreendedores têm que continuar lidando com uma taxa de juros em patamares historicamente elevados, maiores pressões de custo, enfim. Eu diria que se a gente for pensar sobre o grande volume de PMEs aqui no Brasil, a gente está falando dos setores de comércio, varejo, serviços, esse canal indireto pode ser o canal que mais comprometa aí o seu crescimento, sobretudo no restante desse ano e o ano que vem. Perfeito. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem um cenário de que essa instabilidade, a gente viu, inclusive, agora há pouco, conversando com o pessoal da Broadcast, que é o cenário também de juros, né? A gente está ouvindo também a sua fala e é interessante ver como que pode ser esse impacto, porque a gente está acompanhando desde o começo do ano como a incerteza gerada por tarifas dos Estados Unidos tem feito com que o Federal Reserve lá nos Estados Unidos fique na dúvida de qual movimento fazer, não tem mexido nos juros, não tem cortado os juros, justamente porque não sabe o que vai acontecer diante das tarifas. Esse é mais um grau de incerteza que adiciona aquele grãozinho que vai pesando cada vez mais nessa instabilidade, né? E aí, consequentemente, essas dúvidas com relação a esse caminho parece que vai surgindo ainda mais. E a gente já está com uma taxa de juros altíssima, né? De 15%. Queria te ouvir com relação a esse cenário também. Sem dúvida. Olha, pré-tarifas, né, antes desse anúncio do Donald Trump, o mercado já via aí uma Selic em 15% e sem nenhuma perspectiva de corte ainda para esse ano, né? Se fala num corte de juros, possivelmente mais a médio prazo, a partir do final do primeiro trimestre do ano que vem. E ainda assim, a projeção de fechamento atual em 12,5% da Selic, 12,5%, 13% de Selic para o final do ano que vem, é um contexto ainda de uma taxa de juros em níveis muito elevados, né? Então, em 2025 e 2026, dá para contar pouco com um alívio vindo dos juros. A grande questão é que, quando o Banco Central inicia um processo de cortes, tem um canal importante de expectativas. E esse é um canal que a atividade econômica responde rápido, né? Enfim, ali uma melhora da confiança dos agentes econômicos. Esse tipo de medida de imposição de tarifa nos Estados Unidos é muito importante considerar que é uma medida inflacionária para eles também. Consequentemente, sendo uma medida inflacionária que traz mais incerteza para o Fed, a gente pode esperar um cenário mais incerto de juros, de corte de juros lá fora e, consequentemente, tem um risco cada vez maior do Banco Central, nosso aqui no Brasil, postergar esse processo de queda de juros interno aqui no Brasil. É importante mencionar que essa Selic, né, essa Selic atual em 15%, é o patamar mais alto de taxa de juros aqui no Brasil nas últimas 2 décadas. Eu aproveito para te perguntar também qual que é o caminho, então, para o pequeno e médio que cuida disso, desse cenário. A gente está falando de um empreendedor que
vai sofrer esse impacto também eventualmente. Queria entender, antes de mais nada, qual o caminho que ele pode seguir daqui para frente, levando em consideração essa instabilidade. Como se organizar, como fazer projeções, como olhar para a perspectiva daqui para frente, levando em consideração que nem os especialistas estão conseguindo fazer grandes projeções. Sem dúvida, em um cenário tão incerto como esse, quem está ali na ponta para o empreendedor é ainda mais complexo. Mas, com certeza, aquele empreendedor que se planeja, que considera essas diferenças, né, possíveis de cenários na conta, vai largar na frente. Então, tem que estar preparado para negociar com o fornecedor, tem que ter muita atenção e tomar cuidado com o fluxo de caixa. A gente está falando de um cenário de crédito com uma taxa de juros alta, com, enfim, os bancos cada vez mais restritivos em conceder crédito. Então, esses pequenos empreendedores têm que prestar atenção com o fluxo de caixa e, principalmente, entender oportunidades, analisar o mercado consumidor, analisar as margens de produtos e serviços oferecidos e ter um bom planejamento para lidar aí, com certeza, com um período que vai ser muito desafiador para a economia e, sobretudo, para os pequenos empreendedores que geralmente já operam ali em condições mais adversas, mais desafiadoras que as grandes empresas. Perfeito. Outro ponto que eu gostaria de entender é se você consegue citar para a gente quais são os setores, quando a gente olha para os pequenos e médios empreendedores, quais setores podem ser mais impactados? A gente falou muito dos setores que cuidam do cenário de importação e de exportação, mas e esses que necessariamente não estão cuidando dessa parte, mas que também devem sentir respingar? Sem dúvida. Quando a gente fala dos setores que vão ser afetados diretamente por essa medida, a gente cai nos setores que têm um volume mais significativo, obviamente, de vendas, né, das exportações para o mercado norte-americano. Só que a grande questão é que esses setores têm uma ampla cadeia produtiva aqui no país. Então, por exemplo, serviços prestados a empresas, mesmo pequenas indústrias que fazem parte de uma cadeia produtiva maior aqui, enfim. Então, tem diversos canais que uma medida como essa pode afetar diferentes setores para a PMS. Mas se eu pudesse dizer aqui dois segmentos que precisam prestar muita atenção e entender aonde estão inseridos na cadeia produtiva, eu diria serviços B2B, né? Ou seja, aqueles serviços, aquelas prestadoras de serviço que prestam serviços para outras empresas, sobretudo no caso de empresas maiores, e também a própria pequena e média indústria, que às vezes está inserida na cadeia de produção de um player maior. Perfeito. E, ao mesmo tempo, eu queria olhar para esse cenário que a gente está acompanhando, olhando para os grandes fornecedores, os grandes exportadores, os grandes importadores. De alguma forma, eles podem auxiliar nesse processo os pequenos e médios empresários nesse sentido ou não? Porque, levando em consideração que eles vão estar numa situação tão complicada, vai ser difícil também olhar para os outros setores que, teoricamente, vão ser menos afetados? Sem dúvida. Eu acho que no caso dos grandes exportadores, o que as empresas vão buscar cada vez mais é diversificar vendas, reduzir a dependência, caso essa medida de fato seja implementada, reduzir a dependência que o faturamento de vendas para o mercado norte-americano tem ali na situação de uma grande empresa. Ao fazer isso, né, ao abrir mercado para o seu produto, consequentemente a grande empresa está mantendo ali toda a sua cadeia produtiva funcionando. Agora, é importante mencionar que não é um processo trivial, né? A gente está falando de uma medida aí que, entre o anúncio e a implementação, nós estamos falando de menos de um mês. É difícil fazer esse planejamento, sobretudo para setores aí com alguma complexidade, como é o caso de diversas indústrias de bens de capital que vão ser muito afetadas, e aí a gente traz um destaque especial para a aviação. Então, se a gente pensa no agronegócio, eu acredito que seja mais fácil para um produtor de carne bovina, por exemplo, destinar o seu produto para outro mercado. Mas para bens mais complexos, como é o caso da indústria de bens de capital, esse vai ser um grande desafio aí das empresas encontrarem novos mercados para que elas possam, de alguma forma, mitigar o efeito dessa tarifa nos seus próprios negócios. Nada melhor para o pequeno empreendedor que essas grandes empresas sustentem os seus negócios e que mantenham aí a viabilidade econômica das suas exportações. Agora, Felipe, a gente consegue projetar quando que vai ser possível que esses pequenos e médios e até os maiores podem vir a ser afetados? Quando eles vão sentir realmente esse impacto? Talvez os pequenos e médios sintam depois de um tempo maior, né? Sem dúvida, sem dúvida. Várias pequenas empresas têm, por exemplo, contratos mais longos de fornecimento com empresas maiores. Então, na verdade, o primeiro passo é entender, primeiro, se essa medida vai de fato ser implementada, como aparentemente vai ser,
no começo de agosto, e entender se logo depois da implementação o governo brasileiro vai ter capacidade, aí, vai ter sucesso nas negociações com o governo norte-americano para entender como é que vai ficar a relação comercial desses dois países. Se a gente pensar em termos macroeconômicos para as PMEs, os efeitos, na minha opinião, vão aparecer mais diluídos nesse processo que eu falei, nesse canal mais indireto, de maiores pressões inflacionárias, maior dificuldade de queda de juros. Consequentemente, nós estamos falando possivelmente de um cenário de 2026 ainda mais desafiador, em que uma desaceleração econômica já estava na conta e diversos players do mercado estão falando que essa desaceleração, caso essa medida nos Estados Unidos seja de fato implementada, pode ser ainda maior. Então, nós estamos falando de um PIB que sai ali no pós-pandemia de um patamar de crescimento de 3, 3,5%, atualmente já está em torno de 2, 2,5% as previsões e possivelmente a gente tem um crescimento abaixo de 2% ano que vem. Então, é de fato um cenário mais desafiador e um tipo de medida que tem aí efeito expressivo no comportamento macroeconômico geral aqui do país. Consequentemente, um cenário de crescimento mais baixo, menos oportunidades tem na mesa para os pequenos empreendedores. Muito bem, nós conversamos com Felipe Beraldi, gerente de indicadores e estudos na OMI. Obrigada mais uma vez, viu, Felipe, pela participação aqui com a gente. Volte sempre no CNN Money. Obrigado a vocês pelo convite. Espero voltar em breve com notícias melhores. É isso que a gente espera, para a gente conversar e tentar projetar um futuro melhor. Bom trabalho por aí, boa semana.